Na chegada do Arthur dentro de Effelton, a gente viu que ele desenvolveu as suas habilidades físicas com o Codric e o seu Reinhardt com a Mary, mas agora a gente vai ver ele juntando essas duas coisas para poder desenvolver um novo estilo de combate. E se você tá curioso para saber como isso vai acontecer, vem comigo que eu vou te contar sobre tudo isso agora. Beleza, quem fala o Arthur, galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai conter spoilers, caso você ainda não esteja acompanhando ou aceitando as spoilers da Webtoon, mas caso queira prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. Como já é de costume, vamos falar sobre os capítulos passados, onde a gente viu o Arthur aprendendo mais coisas sobre o Reinhardt com a Mary, onde ela falava sobre várias outras coisas, como por exemplo, o motivo pelo qual ele é capaz de sentir o éter e utilizar o Reinhardt da sua atual forma, qual é o caminho etéreo que ele possui e quem pode ser que ele se torne, caso ele venha continuar praticando todas as suas habilidades de éter. Fora que a gente também descobriu que o Arthur nunca mais, ou pelo menos por enquanto, não vai poder utilizar o seu Buddy Step, com a gente também vendo que pouco tempo depois ele conseguiu voltar a retornar a andar. E como se isso não fosse suficiente, a gente ainda descobriu que a Mary ia ser a próxima professora dele, desse modo, de certa forma, encerrando esse capítulo 159 de The Beginner After the End. E partindo pro capítulo 160, a gente já vê a Mary meio que explicando como esse treinamento ia funcionar na prática, já que na parte passada ela tinha explicado como tinha funcionado na teoria, e foi por causa disso que ela também queria dar meio que um norte para que o nosso protagonista conseguisse se desenvolver com o Reinhardt, já que independente do tempo, ela queria meio que dar um norte e uma direção correta para ele seguir, principalmente pelo fato de ele achar que ele era um humano e ia ter várias limitações no processo, além de ela também já falar que pelo fato do pessoal de Jikaten não ter muita noção de como poderia funcionar a Mana a um nível superior do qual eles conheciam, ela poderia ter dificuldades para chegar até esse ponto, mas enfim, depois que passa tudo isso, é aí que ela pede para que ele considerasse todos os seus feitiços mágicos, utilizando qualquer um deles com força total, já que a intenção dela nesse momento era de fazer com que o Prota tivesse uma noção de qual ataque poderia vir, seja de fogo ou de água ou então qualquer outro tipo de feitiço que poderia ser disparado pelo inimigo. E quando ele começa se preparando para poder lançar um ataque na direção da Asura, é aí que ela já percebe que o cara tava se preparando para lançar uma esfera de água comprimida, o que fez com que o nosso Prota rapidamente ficasse surpreso, principalmente porque ele logo depois estava pretendendo lançar uma lufada de ar. E ela volta a bater na tecla que o Arthur precisava atacar ela com todo o seu poder. É aí que a gente ia ver o Arthur se colocando na posição de contra-ataque, fazendo com que logo depois a Mary percebesse só de pisar no chão que ele ia lançar uma magia de terra ao rasgar em dois todo o solo que estava abaixo dela, o que ela até de certo modo não considerou uma má ideia, só que a mulher que já estava treinando o Prota pediu para que ele não estragasse a grama dela, o que mais uma vez fez com que o nosso Prota ficasse de boca aberta, e para que ele não ficasse com uma pulga atrás da orelha, é aí que ela fala que essa era uma habilidade que ela tinha desenvolvido e que tudo que ela estava fazendo era querer dar um empurrão para que o Prota fosse na direção correta. E após terminar de falar isso, é que a gente vê se passando várias semanas no treinamento da Mary, onde ela não só brincou com o Prota, como também encheu ele de bolacha, ao ponto de que teve que ficar curando ele depois de um tempo. E galera, só um adendo, aqui a gente meio que descobre que a Rinya barra Miri tava meio que utilizando a força do rei para poder treinar o Prota, só que por algum motivo eles não colocaram isso da Webtoon, talvez por falta de tempo, porque eles agora estão com o cronograma apertado para poder chegar onde eles querem. E só para vocês terem uma noção, o Arthur dentro da Webtoon não fala isso, mas dentro da novela ele já pega e fala que a Miri até podia não ter uma intenção de matar tão forte quanto a do Codric e a do Winston, mas ela também tinha uma pressão que poderia ser igualada à deles dois. E quando a Miri curava o Arthur, é aí que a gente descobre que o Prota tava tendo meio que dificuldade para poder sentir todos os ataques que a Miri poderia lançar na direção dele, fazendo com que ele achasse que a Miri tava usando as suas habilidades curativas como desculpa para poder embolachar ele na situação. E ainda assim, ela fala que isso era meio que necessário para que ele conseguisse entender a interpretação da flutuação de mana e como isso poderia afetar o reino físico, fazendo com que ele conseguisse utilizar o Reinhardt em determinado momento com total precisão. E sem falar que conforme ele fosse desenvolvendo essas habilidades, ela diz que ele poderia chegar a um ponto que ele poderia até sentir qual forma ele poderia tomar, fazendo com que talvez desse ponto em diante ele descobrisse qual forma esses feitiços iriam tomar. E por ela explicar tudo isso, é que ele pergunta o porquê que a Mary cortou as pernas do Prota para fazer crescerem novas, o que fez com que ela já respondesse falando que o éter tinha seus limites, apesar de ser incrível, e tudo nessa vida tem um custo, ou seja, ele ia precisar de alguém que possuísse bastante éter, ou de alguma coisa que tivesse a vida sendo mantida pelo éter. E na hora que o Arthur ouve isso, é aí que ele explica que o ótimo seria ela parar de espancá-lo dentro desse treinamento, o que fez com que a Miri também já rebatesse, falando que para que ele evitasse isso, seria bom ele parar de cair nos truques dela. E ao dizer isso, ela volta a repetir que ao
segundo que seu oponente lançar o feitiço vocalizando dentro do campo de batalha, seria mais do que ideal que ele conseguisse imaginar o que realmente afetaria o tamanho e o formato e a duração desse feitiço, já que ele vai encontrar inimigos que vão ser capazes de utilizar projeção vocal justamente para poder enganar todos que estão usando esse tipo de habilidade, ou mesmo aqueles que não estão utilizando. E ainda assim, mesmo ouvindo esse tipo de explicação, o Prota já acha que ele não estava conseguindo evoluir justamente por não conseguir imaginar como funcionaria isso. Só que a Miri já fala que o cara tava querendo correr antes mesmo de andar, e tudo isso era por causa porque ele esperava que os feitiços fossem decifrados antes mesmo que conseguissem se manifestar. Até que logo depois ela ergue a mão falando que mesmo ela tinha levado décadas para conseguir aperfeiçoar esse tipo de habilidade, coisa que era considerado rápido na raça dos dragões. E ao ter dito que ele tava de boa na hora de levantar, é aí que a gente já vê o Art pedir para que eles fossem de novo, aonde ele já utiliza a ativação do seu Reinhardt para poder entrar em posição de combate, bem na hora que a Rina barra Miri já tava meio que ativando o seu poder, movimentando as partículas de ar, e partícula de ar fazendo com que o nosso Prota visse que ela tava prestes a lançar várias bolas de ar na direção dele. E quando ela percebe que ele tava melhorando, é aí que ela já começa a varir os contragolpes contra o nosso protagonista, fazendo com que logo em seguida ele percebesse que vários espinhos de terra estavam prestes a lançar pra cima dele, seguido por uma explosão flamejante. E tudo isso bem na hora que ele tava conseguindo desenvolver esse combate, mas isso não foi por muito tempo, já que a Miri pretendia lançar um ataque surpresa por trás das costas do Art, fazendo com que ele só fosse parado pelas mãos do Whindersson, que chegou na mesma hora falando que ele não podia mais esperar para que o Prota fosse com ele pro próximo treinamento. E quando ele faz isso, é que ele pede perdão a Miri por ter interrompido todo o treinamento que ela tava fazendo com o Art, fazendo com que ela também já cumprimentasse o Whindersson por ter aparecido, ao mesmo tempo que ela já pedia para que ele se levantasse. E ao ter feito isso, é que a gente percebe, e o Art também, que ela devia ser alguém bem importante dentro do clã Yndrafin para conseguir manter o Prota ali e principalmente fazer o Whindersson se curvar perante ela. Ora que, depois de tudo isso, é que a gente vê o Whindersson explicando pro Art que o Yndrafin já tinha preparado tudo para que ele fosse pro próximo treinamento com seu novo instrutor, fazendo com que agora ele tivesse que partir o mais rápido possível, principalmente porque o seu novo instrutor não era muito de esperar. E na hora que a Miri ouve isso, é que ela fala que o Art já tinha terminado com ela e tava se saindo muito bem no seu treinamento com o Reinhardt, fazendo com que ela dissesse pro Whindersson que queria ficar de olho no Prota, justamente porque ela queria ver como ia prosseguir seu desenvolvimento mais pra frente, fazendo com que o Whindersson já falasse que não haveria problema. Só que quando ela fala isso, é aí que a gente já vê que o Whindersson tinha feito uma cara meio que de surpreso, justamente porque ele não esperava por aquilo. Se vocês chegaram até aqui e caso queiram contribuir de alguma forma para que a gente continue a trazer conteúdo pro canal e cresça com conteúdo de debate, entre vários outros, como por exemplo Solo Leveling, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um modo de vocês contribuírem para que a gente continue a trazer vários conteúdos pra vocês. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Mas é rapidamente interrompido pela Miri, que tava falando pro nosso Prota não esquecer de todos os ensinamentos que ela tinha falado, seja sobre o Éter ou do Reinhardt no seu treinamento atual, ou seja, ao seu mundo ao redor. E como uma forma de incentivá-lo, é que ela pede para que ele continuasse treinando mais ainda todas as suas habilidades com o Reinhardt, o que fez com que o Prota já falasse que assim que ele se encontrasse de novo, ele com certeza já teria de alguma forma dominado essa habilidade completamente. Nisso, quando eles se despedem e o Art e o Whindersson vão embora, é que o Whindersson já olha torto pro Art tentando entender alguma coisa, o que fez com que o Prota perguntasse o que tinha de errado. E é aí que o Whindersson já explica pra ele, falando que ele não esperava que a Lady Miri ia não só curá-lo, mas também treiná-lo da forma como ela fez, o que fez com que o Whindersson achasse que a sorte do Art não ia acabar. Daí quando o Art ouve isso, é que ele pergunta quem seria a Miri, só que o Whindersson já retruca, falando que ela deveria ser chamada de Lady Miri. E ele explica também que se ela não tinha dito, ele não tinha o direito nem permissão de dizer quem ela seria, já que ela provavelmente explicaria pro Art quando eles se encontrassem de novo. E por causa disso, é aí que o nosso Prota imagina que o Whindersson talvez não seja um cara tão importante quanto ele parecia na época em que eles se encontraram, só que o Whindersson já dá um puxão de orelha no Prota, falando que mesmo que ele não fosse o tão poderoso quanto talvez Cass e a Lady Miri, ele ainda era bem mais poderoso do que qualquer ser que existisse dentro de Decanter. Desse modo, já partindo e falando para que eles fossem o mais rápido possível para onde o seu próximo instrutor estaria, já que ele não seria muito paciente como foi com seus professores anteriores. E após atravessarem o portal e chegarem no local onde eles iam treinar, é que a gente vê o Prota dentro de uma cratera gigantesca junto do Whindersson, onde ele pergunta se seria ali o seu próximo local de treinamento. E é aí que a gente percebe que o Whindersson tava falando que como ele tinha aprendido com a Miri e com o Quadri sobre
as técnicas de aprimoramento físico, combate e o Reinhardt, a gente agora ia ver ele transformando tudo isso em um novo estilo de batalha único, fazendo com que agora ele pudesse utilizar isso tudo dentro da guerra. E na hora que ele explica isso, é que a gente ouve uma voz falando se era esse o garoto que fez o Bronze pra na hora olhar pra cima de onde tava a cratera, só conseguindo ver uma sombra que tava olhando ele lá de cima. E na hora que ele faz isso, é que a gente vê a pessoa já falando se esse deveria ser o herói que ia salvar de Kater e ia levar a vitória contra o exército dos Mithra e todas aquelas criaturas abomináveis, fazendo na mesma hora ele saltasse de lá de cima pra onde os dois estavam. E é quando isso rola que a gente vê uma bela pisada no chão com direito a de explosão na cratera, fazendo com que só depois rolasse uma cortina de fumaça, fazendo com que dali em diante já brotasse uma mão gigante de dentro dessa fumaça pra pegar o Art. E depois que essa mão pega ele, é aí que a gente vê um Megazord a lá, golem gigante bem diante do nosso Brota, fazendo com que esse mesmo golem cumprimentasse o Art e a gente encerrasse esse capítulo 160 da Webtoon de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu sinceramente tô muito ansioso, porque agora a gente vai ver o nosso Brota desenvolvendo todas as táticas de combate e descobrindo quem é o criador da sua espada, fazendo com que daqui em diante a gente tivesse uma noção de como as coisas iam prosseguir e a gente só visse mais um capítulo ou então 2 capítulos de como vai ser o treinamento do Proto, já que depois de tudo isso a gente vai ter o treinamento dele meio que sendo deixado de lado pelo autor, justamente para poder focar no pessoal de Kater que tava tendo que lidar com a guerra, já que a gente descobre por meio do Uren, que é o cara que apareceu nesse capítulo, que agora todo mundo já tava em guerra e já tava se preparando pro pior. Mas é claro, se você não quiser perder quando tudo isso acontecer dentro do canal, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que não conhece ou ainda não deu uma olhadinha dentro da obra. E galera, se vocês quiserem saber o que vai acontecer mais pra frente, eu lancei um vídeo ontem falando sobre tudo isso dentro do canal, que é o penúltimo vídeo que eu vou estar deixando na tela final desse vídeo atual. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!